Olá, alunos! Mais uma vez, professora da maquinária. Vamos para mais uma aula de ciências. Vejamos lá nosso conteúdo, né? Vamos lá, qual é o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é calor e temperatura, ok? É difícil existir alguém que não tenha escutado essas duas palavras, aí, calor e temperatura. O calor e a temperatura fazem parte do nosso vocabulário, né? Então vamos lá. O que é temperatura? O que significa temperatura? Veja só. Temperatura é como se fosse uma medida, ok? Uma medida de agitação das partículas. Veja só. Temperatura é definida como o grau de agitação das partículas que constitui uma determinada quantidade de matéria, ok? Quanto mais agitadas, fisicamente falando, assim, forem essas partículas, quanto mais agitadas cineticamente, quanto maior for a agitação, o movimento das partículas de uma quantidade de matéria, maior a temperatura, ok? Observem esses três termômetros. O primeiro, o termômetro 1, o termômetro 2 e o termômetro 3. Qual dos três está medindo uma maior temperatura? O terceiro, né? Perceberam aqui, ó, a temperatura está maior. Por quê? Vejam só, as três substâncias que eles estão medindo. Qual das três está mais agitada? Essa ou essa? A terceira, né? Por isso, ó, que como aqui as partículas estão mais agitadas, tem um movimento maior, né? Elas se mexem mais. Por isso que o termômetro ele mediu uma temperatura maior do que os outros dois, ok? Então, quanto mais agitadas estiverem as partículas, maior a temperatura, ok? E quanto menos agitadas estiverem as partículas, menor a temperatura, ok? Mais agitação, aqui ó, mais agitação, maior temperatura. Menos agitação, menor temperatura. Observem aqui o chá gelado e o chá quente. Qual é a diferença microscopicamente falando? Se você pegasse um microscópio eletrônico, vamos supor assim, e analisar essas partículas que formam o chá quente, o que é que você veria? Você veria as partículas ó, se mexendo mais rapidamente, ok? Como o chá é mais quente, as partículas estão mais agitadas que o chá gelado. O chá gelado é menos, tem uma temperatura menor, ok? Porque as suas partículas se movem mais lentamente, ok? As partículas que compõem o chá gelado têm menos energia cinética, portanto se movem mais lentamente. E por isso que a temperatura é menor, ok? Já no chá quente, as partículas têm mais energia cinética, a energia do movimento das partículas, ok? E portanto se move mais rapidamente. Agora vejamos o que é calor. O calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, em movimento. Quando a energia térmica se transfere do corpo que tem maior temperatura, ó, o corpo que tem a temperatura maior, ok? Que tem uma medida maior de temperatura, se transfere para o que tem a energia menor, ok? Esse trânsito de energia cinética, quer dizer, de energia térmica, é chamado de calor, ok? A gente percebe o calor
Por exemplo, quando a gente pega o chá quente, a nossa mão recebe calor, ou seja, recebe energia térmica da caneca de chá quente, ok? Como o chá possui uma temperatura maior do que a nossa mão, a gente sente o calor fluindo do objeto quente para a mão, ok? Já no caso da água com gelo, como a nossa mão possui uma temperatura maior do que a água com gelo, o fluxo de energia é ao contrário. A energia térmica sai da nossa mão para a água com gelo. Aí a gente tem uma sensação térmica de frio, ok? Quando pega água com gelo. Entenderam a diferença do fluxo de energia aí que ocorre nessas duas situações? O que é equilíbrio térmico? Essa situação aqui chamada de equilíbrio térmico, né? Vejam só. Esse primeiro objeto ou corpo, né? Ele está com uma temperatura maior, ok? Do que esse aqui. Esse aqui está com a temperatura menor, ok? Quando ocorre o contato, ou seja, quando um objeto encosta no outro, aquele que está com a temperatura maior, ok? Dele flui uma energia térmica, ou seja, o calor flui do objeto que está com a temperatura maior para o objeto que está com a temperatura menor, ok? Então ocorre esse fluxo do maior para o menor, até que finalmente se chega a um equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? É quando ambos os objetos, ambos os corpos passam a apresentar a mesma temperatura, ok? Quando a temperatura de um fica igual à temperatura do outro. Aí, isso se chama equilíbrio térmico, ok? É o que acontece, por exemplo, se você misturar a água quente, que tem uma temperatura maior, ok? Com a água fria, que tem uma temperatura menor, certo? Aí a água cai aqui, ó, água fria e água quente. Aí a água morna, que é a água que fica aqui, é a água que está com equilíbrio térmico, ok? Uma temperatura mediana, né, entre a temperatura quente e a temperatura fria, ok? Sensação térmica. As sensações relacionadas ao frio ou ao calor são sensações térmicas. Temos a sensação de quente quando ganhamos calor, tá? Quando é que a gente tem a sensação de frio? Quando a gente perde calor, ok? Então, foi um prazer a aula de hoje. Forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.